Nesse vídeo, eu vou falar como você pode fazer para escolher o melhor ponto para sua loja de produtos naturais. E o melhor ponto, quando eu digo, é para você faturar alto, para sua operação ser viável, para você conseguir tirar um bom lucro, 15 a 20% da sua margem líquida. Então, é o seguinte, muita gente não sabe, mas a minha primeira loja foi uma loja de calçados femininos, na verdade, não foi nem de produtos naturais. E na época eu era engenheiro, trabalhava numa multinacional e já estava cansado daquele trabalho, estava lá há 4 anos. E estava procurando formas de sair, né, de não precisar mais daquela renda. E buscando na OLX, procurando por pontos, comércio, esse tipo de coisa, eu encontrei aquele famoso anúncio passa o ponto. Aí entrei em negociação, era um cara passando uma unidade franqueada de calçados femininos. Aí ele falou, o faturamento parecia bom, tudo parecia bom. Fui lá, negociei o ponto com ele e acabei por comprar mesmo a empresa dele. No começo, essa compra, assim, eu considerei essa compra um erro da minha parte, eu paguei muito caro por ela, mas no fim das contas, foi aquela famosa situação que foi um erro, mas que foi um acerto, porque eu desenvolvi uma visão de comércio muito boa por causa daquela loja, eu fiquei com ela durante 5 anos, e graças a ela eu consegui aprender bastante sobre comércio, sobre fluxo de caixa e tudo mais. Mas mais importante, eu entendi um pouco sobre a visão do consumidor. O consumidor, ele é um ser estranho, ele não é intuitivo. Uma coisa que deu certo às vezes ano passado não dá certo necessariamente esse ano com o consumidor. Ele é muito volátil, tem muita alteração no comportamento. E essa loja de calçados femininos me ensinou bastante sobre isso. Mas com essa loja, eu estava todo dia lá, praticamente no centro da cidade, no ponto de grande muvuca lá, onde passa muita gente. E eu avistei um ponto, alugando, um ponto de esquina muito bonito. E negociei o aluguel, perguntei o aluguel estava um pouco caro, a gente chegou num acordo lá. E acabei alugando e abrindo minha loja de produtos naturais. Eu já estava pesquisando alguma coisa nessa área. E essa loja que eu abri de produtos naturais, ela foi um sucesso e por causa dela eu consegui abrir a segunda, a terceira, a quarta loja e tô aí até hoje aí com 4 lojas. E eu te falo, a escolha do ponto geralmente é o maior erro que as pessoas têm, porque até um ponto bom, se você tiver um ponto excelente e o atendimento for ruim e o produto for medíocre, ele ainda assim pode dar certo. Isso que é um absurdo. Quantas vezes na sua própria cidade mesmo aí, no calçadão, naquelas ruas de grande fluxo, pensa só, quantas vezes você já viu umas lojas com atendimento merda mesmo, aquele atendimento ruim, o vendedor te trata mal e mesmo assim você às vezes precisa comprar uma coisinha e você passa por cima e compra mesmo assim. E essa loja está lá há 20, 30 anos, com aquele atendimento ruim, com um produto medíocre. Por quê? Porque quando o fluxo de pedestre é muito grande, a operação ainda assim consegue dar certo, mesmo você tendo um atendimento ruim, um produto medíocre. É claro que você vai batalhar, você vai trabalhar para não ter um atendimento ruim nem um produto medíocre, claro. Mas por que é o erro, né? Que as pessoas abrem um ponto num ponto afastado, sem fluxo, longe de tudo, e elas ficam naquela esperança de que as pessoas vão até lá. Elas acham que, eu vou panfletar, eu vou botar anúncio na rádio, eu vou botar aquele cara berrando na porta. Cara, isso aí não é o suficiente, não vai arrastar o cliente para dentro. E eu costumo ouvir ainda outra coisa, muita gente fala isso, que é o seguinte, eu vou, como é que fala? Eu vou ter produto bom e um excelente atendimento. Aí você fala assim, produto de qualidade e excelente atendimento não é diferenciação. Isso é o mínimo que o cliente exige. Você pode tratar seu cliente muito bem, mas não adianta. Não é o suficiente para fazer o seu negócio ter viabilidade financeira. Simplesmente não é. O fluxo de pedestre passando ali na porta, direto, é aquilo que vai dar o seu sustento ali naquele ponto. É aquilo que vai fazer você conseguir pagar o aluguel do ponto e todos os custos. Então, nesse vídeo aqui eu vou elaborando um pouco mais sobre como você faz para escolher esse ponto. Uma coisa que eu preciso que você entenda é que fluxo de pedestre é sempre melhor do que fluxo de carro. Fluxo de pedestre é sempre melhor que fluxo de carro. As pessoas às vezes querem abrir uma loja numa grande avenida.
aquela avenida movimentada, carro pra cacete passando o dia inteiro. Você fala, caramba, olha esse fluxo de veículo. Mas aí não passa ninguém, pedestre não passa. Toda cidade costuma ter uma rua assim, que passa muito carro, mas quase não passa pedestre. Você vai ter grande visualização no seu ponto, mas não adianta nada. A pessoa não para. A pessoa ela não freia o carro numa avenida movimentada, joga num acostamento ou num local até que é proibido de parar e vai lá parar comprar produto natural. Isso não acontece. Se acontecer, é a exceção e não a regra. Você nunca pode basear a tua tese de investimento, todo o seu dinheiro que você vai aplicar nessa loja, na exceção. A exceção é a regra do tolo, né? A exceção é o exemplo do tolo. A verdade é que você tem que basear a sua tese de investimento sempre na questão do que é via de regra. Qual que é o comportamento tradicional do consumidor? O consumidor, geralmente, ele tem uma rota estabelecida. Ele sempre vai daquele ponto A ao B. Ele sempre vai ali para pegar, vai para o ponto de ônibus. Ou ele vai ali porque ele vai no banco, no Itaú, no Bradesco, esses bancos grandes com o maior número de correntistas possível. Ele vai ali porque ele vai na lotérica. Então, a sua loja posicionada perto desses grandes estabelecimentos, ela vai ganhar muito, muito fluxo por conta disso. Quantas vezes você já se viu assim, alterando a sua rota, pegando uma rua secundária totalmente desconhecida para você, assim, geralmente você não altera a sua rota, você sempre faz aquela mesma rota. E como muitas pessoas são assim. Elas não alteram a rota tradicional delas, elas não entram numa rua secundária, entendeu? Procurando a sua loja. Se você montar uma loja de produtos naturais numa rua secundária, mesmo que essa rua secundária derive de uma rua de grande fluxo, as chances são de que não vai dar certo. Essa é a questão. Porque as pessoas não se desviam do ponto tradicional delas. Você tem que fazer toda a facilitação para a pessoa entrar. Tem até um estudo interessante que uma rede de farmácia fez, que era o seguinte: eles pegaram um ponto da farmácia deles e eles colocaram um degrau para você entrar. O ponto não tinha degrau, eles colocaram tipo uma espécie de degrau para a pessoa entrar. Eles perceberam que o fluxo de pessoas que entrou só por causa do degrau caiu 20%, só por causa de um degrau. Aí eles colocaram 2 degraus, o fluxo caiu cerca de 30% do fluxo original. Ou seja, qualquer barreira de entrada, uma barreira ridícula de entrada, que é um degrau, já derrubou o fluxo da farmácia em 30%. Então você pensa o seguinte: imagina se você está afastado, e se seu ponto ainda é recuado, e se tem aquela marquise, e se tem prédio na frente bloqueando. Não adianta. Isso vai derrubar o teu faturamento. Vai derrubar. Mesmo que você tenha a melhor castanha da cidade, o melhor café expresso ali da cidade, é muito complicado gerir um ponto assim. Entendeu? Então eu preciso que você entenda que o fluxo de pedestre é o mais importante. Se você já concordou que o fluxo de pedestre é mais importante, você sabe disso, tá ciente, então como é que a gente faz? A gente precisa saber quantas pessoas passam na porta, correto? E para saber você tem que parar e contar, não tem jeito. Mas você precisa saber quantas pessoas passam no dia inteiro. Acontece que você tem condição de ficar lá o dia inteiro contando, ninguém faz isso. Você só faz uma amostragem estatística. Você para lá em determinados horários e conta quantas pessoas passam e depois você tira uma média. Vou dar um exemplo aqui. Se você parou lá, em frente ao seu ponto, aí você contou 60 pessoas passando em 10 minutos, certo? Você ficou em frente ao seu ponto que você quer alugar, você está pretendendo alugar esse ponto, aí você viu lá, 60 pessoas passaram-se em 10 minutos. Beleza. O que isso representa? Se 60 passa em 10 minutos, certo? Em 60 minutos vai passar 360 pessoas, vezes 6, basicamente isso. Em 10 horas de operação, a maioria das lojas trabalha com 10 horas de operação, de 9 às 19, ou de 8 da manhã às 18, geralmente é assim. Você vai ter 10 horas de operação. Você multiplica isso por 10, 360 por 10, 3.600 pessoas passam em frente ao seu ponto comercial por dia. 3.600. Tá, o que eu faço com esse número? 3.600 é um número bom ou é ruim? Aí a gente vai ver. Então você tem. Se você assumir que a taxa de entrada de pedestres na sua loja, porque nem todo passa 3.600 pessoas, as 3.600 vão entrar na sua loja? Não, seria um sonho isso. A verdade é que um pequeno percentual entra. Na minha experiência, 2% você pode usar esse número aí, que é um número relativamente seguro. Esse número pode variar,
vai depender muito. Se tiver muita concorrência, esse número tende a cair. Se tiver pouca concorrência, o número tende a ser isso aí mesmo, 2%. Então, se você tem 3.600 pessoas, 2% dessas pessoas vão entrar. Ou seja, 72 potenciais clientes, eles vão entrar. Todo mundo que entra na loja compra. Para pensar. Toda loja que você já entrou até hoje na face da Terra, você comprou alguma coisa? Não. Tem uma questão que se chama taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Quantas pessoas de fato compram? Entrou 72 pessoas, quantas dessas vão comprar? Quantas vão converter? E na loja de grãos e produtos naturais, o interessante é que a taxa de conversão é alta. Eu já tive o comércio de calçados femininos e a taxa de conversão era de 35% mais ou menos. E na época da crise chegou a cair para 30%. Então você tem numa loja de calçados femininos, você tem 20 pessoas entrando, só 6 vão comprar. Já numa loja de produtos naturais, você tem esse número muito maior, a taxa de conversão, cerca de 80%, às vezes até 90%, se seu atendimento for bom. Então, você pensa que entrou 72 pessoas, 80% vai comprar, certo? Isso dá quanto? Dá 57 pessoas. Somente 57 pessoas vão comprar. Beleza, elas vão comprar, mas em média quanto que elas compram, certo? Qual que é o ticket médio, ou seja, qual que é a compra média de um consumidor aleatório assim? A compra média é de R$25. Eu tenho loja com um ticket médio mais alto e eu tenho loja com um ticket médio mais baixo. Mas você pode usar esse valor aqui de 25. Eu tenho loja com 35 de ticket médio. Mas você pode usar esse valor de 25 aqui, que é um valor seguro. E lembra, você tem que basear a sua tese de investimento sendo mais conservador. Não use o valor de 35, porque isso pode ser um ponto fora da curva para você. Então vamos lá. R$25, que é a compra média. 57 vezes 25, 1.425. Esse é o valor que você vai faturar numa loja onde passa 3.600 pessoas na porta. Por isso que você tem que saber esse número. Porque quando você sabe quantas pessoas passam na calçada ali, na tua calçada, não pode ser do outro lado da rua não, tá? Na sua calçada. Você sabe o faturamento. Você sabe estimar o faturamento. Porque a gente tem um ticket médio. E a gente tem a taxa de conversão, que eu estou te dando aqui. Que eu peguei esses dados de forma empírica. O meu negócio revelou esses dados. Então, você pode faturar 1.425 por dia, que dá 35.625 no mês. Assumindo aí, acho que 25 dias de operação. Então, a grande pergunta é essa. 35.625 dá para você? Dá para operar o negócio? Isso vai depender do quê? Vai depender do teu custo fixo. Vai depender se esse aluguel... Se o aluguel for 15 mil por mês, não vale a pena. Você não vai conseguir pagar um aluguel de 15 mil por mês faturando 35. Impossível. Então, a grande pergunta é quanto que eu vou pagar de aluguel de fato? Eu localizei o ponto, vi que ele tem potencial para faturar 35 mil, certo? E, legal, quanto que eu posso aceitar de aluguel? Você liga pro cara e o cara fala 10 mil de aluguel, você vai pagar? Dá para pagar 10 mil de aluguel? Não dá. Faturando 35, você não pode pagar 10 mil de aluguel. Com certeza não. Então, uma regra geral é isso aqui, 10 a 12% do seu faturamento estimado. Ou seja, se o nosso faturamento estimado era de 35 mil, você vai querer pagar no máximo aí 3.500 a 3.800, até 4 mil. 4 mil você pode pagar de aluguel. Ou você pode fazer uma regrinha que eu também uso, que é mais ou menos isso aí, é R$1 por pedestre. Você contou 4 mil pedestres, pode pagar 4 mil de aluguel. Você contou 5 mil pedestres, pode pagar 5 mil de aluguel. É uma boa regrinha também. É um bom aluguel de se pagar, 4, 5 mil. Às vezes você não está acostumado com esses aluguéis. Às vezes você está pensando ainda enraizado naquele aluguel de casa, onde as pessoas pagam 600, 700, 800, 1.000, 1.100 de aluguel para você morar num apartamento, alguma coisa do tipo. Mas comércio é outra história. Comércio, pensa só, não é você que está pagando. São seus clientes que vão pagar esse aluguel. Se você faturar 35 mil, esses 5 mil não está saindo do seu bolso não, está saindo do bolso da operação. Então, começa a raciocinar mais assim do ponto de vista comercial. Pensa que essa loja vai ficar aberta 10 horas por dia, 25 dias no mês, tentando pagar esse aluguel. Então, os aluguéis são assim mesmo. Tem aluguel de 3, 4, 5 mil, tem aluguel de 20, de 30. Aluguel infinito. Tem pontos de 80 mil de aluguel.
Mas beleza, então você quer pagar de 10% a 12% desse faturamento. Qual faturamento? O faturamento que você estimou contabilizando quantas pessoas passam na porta. Então você já entendeu mais ou menos como é que funciona. Primeiro eu conto quantas pessoas passam, depois eu vejo qual que vai ser a conversão disso. 2% entra. Desses 2% que entra, só 80% compra. Igual aquela continha que eu fiz. Aí você vai ter uma noção. Ok. Então, seguindo aqui, eu quero dar uns exemplos de o que é um ponto comercial ruim. Porque mesmo eu falando isso tudo aqui, as pessoas às vezes elas ficam naquela esperança de que eu achei um ponto, elas ficam felizes por achar um ponto, porque elas acham que achar pontos comerciais é algo raro. Achar ponto comercial não é algo tão raro. Você precisa ter um pouco de paciência. Mas durante a minha vida eu vi muitos pontos bons desalugando. E às vezes eu não pude aproveitar a oportunidade, ou não quis. Mas só ter paciência que um ponto bom vai desalugar. Quanto mais nessa crise. O ramo da moda tomou um baque absurdo nessa crise aí, nessa pandemia. E tá tendo muito ponto bom, que a moda ocupa muitos. Tipo, num calçadão, 80% é moda. Calçado e roupa, basicamente. E essas lojas elas estão tomando um baque muito grande com essa crise. Muitas lojas vão desalugar ainda. Então tenha paciência para pegar esses pontos. Paciência, espera o ponto desalugar, um ponto bom desalugar. Não se apressa e aceita qualquer ponto só porque você viu uma plaquinha de alugo se você acha que vai ficar bom. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, que são os exemplos que às vezes as pessoas chegam para mim e me mostram. Seja amigos meus ou seja no Instagram mesmo. A pessoa me manda um direct e fala, pô, eu achei esse ponto. Cara, na hora que você bate o olho no ponto, eu fico até triste de jogar esse balde de água fria na pessoa, mas é necessário, cara. Eu não vendo sonho aqui pra ninguém. Se o seu ponto for ruim, é muito difícil operar a loja, muito difícil. E você não quer começar com dificuldade. Eu acho que você quer começar já apontado para a direção certa. Então, vamos lá. Ó, um exemplo de ponto ruim aqui, ó. Copacabana, Rio de Janeiro, e todo mundo lá. Porra, Copacabana, né? Zona sul do Rio. Local de gente com dinheiro, certo? Só que, olha esse pontinho lá embaixo. Ferragens Paula Freitas. Eu não sei, eu não sou do ramo de ferragens. Talvez esse seja um ponto bom para ferragem. Às vezes esse ponto tá aí há 30 anos, vai saber. Mas eu vou te falar, para produto natural, isso aí é uma porcaria. Por quê? Porque qual que é a tese que as pessoas chegam para mim geralmente? Ah, tá vendo a lojinha? Olha o prédio em volta, olha quanto apartamento em volta. Primeiro, o cara vai falar assim, eu tô na zona sul do Rio, eu tô cercado de diversos prédios, o poder aquisitivo ali é alto, as pessoas querem se alimentar de forma mais saudável, logo esse ponto vai ser bom, todo mundo ali vai descer e vai comprar comigo, eles não vão andar até longe, eles vão descer ali do prédio e vão comprar comigo. Olha, tipo, outro ângulo da mesma rua. Você vê esse monte de prédio, o olho brilha. O olho brilha na hora. Olha, pô, imagina se 30% dessas famílias que moram aí comprar comigo. Pô, parece que tem mais de 1.000 pessoas nessa rua. Né? Aí você fala, pô, 300 pessoas comprando comigo. A pessoa acha que é assim. Não, não é assim. Não vai achando que o pessoal desse prédio ele vai descer e vai prestigiar a sua lojinha ali, porque ele tá ali. Na verdade, o consumidor, o pessoal da zona sul, né, o pessoal que tem mais dinheiro às vezes, eles têm mais opção também. Quem tem mais dinheiro tem mais opção. E eles tendem a variar, a escolher outras coisas, a experimentar mais coisas. Então, acaba sendo que não necessariamente o público de zona sul é o melhor público. Eu vendo muito para a parte B e C, vendo muito para a classe B e C. Classe A mesmo, eu nunca identifiquei esse público muito bem para mim. Geralmente é B e C. Então, não vai achando que porque você vai montar uma lojinha perto de um condomínio de luxo. É sempre assim, né? Condomínio de luxo. Geralmente é papo de corretor. O corretor que chega para você, olha rapaz, estou com um ponto comercial, uns pontos comerciais em frente a um condomínio de luxo. E você acha que aquele condomínio de luxo vai te sustentar. A verdade é que não vai. Mesmo que ele tenha 1.000, 2.000 apartamentos ali, ou casas, você não consegue viver de 1 ou 2, 3 condomínios. Você precisa de um fluxo de pedestre muito intenso para sustentar um negócio físico. Precisa ser muito intenso.
E eu espero que você já tenha entendido, que eu estou sendo até repetitivo aqui. Mas beleza. Conseguiu ver essa cena? Imagina que na sua cidade, onde você mora aí, deva ter algum bairro parecido com esse aqui. Onde você tem uma porrada de prédio. É famoso por ser de classe média, média alta. E você acha que uma loja de produtos lá, porque não tem nenhuma, a sua vai dar certo lá. Isso é um erro. Já saiba que isso é um erro. Beleza. Prosseguindo aqui, ó. Agora é Santos, São Paulo. Na beira da praia. Esse prédio aí, tá vendo a plaquinha de aluga-se ali. Por que esse é um ponto ruim? Primeiramente, você tem esse muro de vidro aí, esses blindex aí. E você tem esse jardinzinho. E mesmo que o portão ficasse 100% aberto sempre, que provavelmente ficaria se você tivesse um comércio ali. Mesmo até se não tivesse o blindex, só tivesse o jardim. Ou até se você removesse o jardim e só deixasse esse recuo. É um ponto ruim porque as pessoas não entram em ponto recuado. É incrível. Lembra do estudo da farmácia. Uma desgraça de 1 degrau ou 2 degraus foi o suficiente para derrubar o movimento da farmácia. Você tem que entender que o consumidor ele é preguiçoso demais. Às vezes é um impulso, é um milímetro de um impulso que faz ele entrar na loja. E se a loja não for de fácil acesso, muito fácil mesmo, com vida ativa, você perde o movimento. Aqui, você bate o olho e você pensa o quê? Tá cheio de prédio, é em frente à praia, o pessoal tem dinheiro, o pessoal que tem dinheiro gosta de se alimentar de forma saudável, vou abrir minha loja de produtos naturais ali. Vai se dar mal, vai fazer merda. Por quê? O ponto pode ser bonito, pode ter um visual legal, mas eu vou fazer propaganda, eu vou panfletar o prédio todo. Cara, não adianta. Não adianta. A chance de sucesso é muito baixa, porque você não tem aquele trânsito de pedestre, você não tem a facilidade de entrada na loja, você tem um recuo muito grande, você tem barreiras para entrada, mesmo que o portão ficasse aberto ali, você tem barreiras para entrada. Então, eu quero que você pegue essa imagem aí e tenta trazer para sua realidade. Você provavelmente mora em outra cidade e às vezes você tem uma visão, aquela lojazinha da galeria ali vagou, agora é minha chance de abrir. E não é, cara, não é. Procura um pouco mais, vai pro fluxo de pedestre, evita ponto com grande recuo. Ponto tem que ser na linha da rua, Quanto mais na linha da rua ou de esquina, também na linha da rua ali, de esquina, você vai ter muito mais chance de sucesso do que você pegar um ponto assim com grande recuo. Beleza, agora eu vou dar uns exemplos aqui de pontos bons, para você também ter uma visão, construir a sua visão ao redor de o que é um ponto bom, né? Aqui eu vou pegar um exemplo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Olha aqui, só você olhar esse fluxo de pedestre, eu chuto aqui que passa pelo menos 5, 6 mil pessoas dia na posse. Só bater no olho aqui, mas teria que parar e contar. Olha a muvuca de gente, ignora o trânsito de veículo. Você acha que o carro vai parar? Olha a placa de proibido parar e estacionar. O trânsito de veículo não vai fazer nada para você, não vai te adiantar em nada. Nada. Então, você vê, você tem uma Cacau Show aqui, aí logo à esquerda dela você tem a oficina do terno. Essa oficina do terno, eu falo, é um pontaço. Um pontaço. Primeiro porque é de esquina, segundo que é todo em vidro, muito visual. Tá na linha da rua ali, muito fácil da pessoa entrar e já comprar. E o fato de ser do lado de uma Cacau Show te dá também uma certa confiança, um pouco de confiança. Você tem que fazer o seu dever de casa, tem que parar e contar. Não pode confiar só em franquia do lado, não. Mas a Cacau Show ela não aprova ponto com baixo fluxo de pedestre. Eu sei porque eu já fui na reunião deles e eles te dão uma aula sobre o ponto comercial na reunião deles. E para você ser franqueado da Cacau Show, você tem que bater foto do seu ponto, você tem que mandar quantas pessoas passam diariamente, você tem que falar se o ponto tem marquise, se ele tem recuo. Eles são enjoados pra caramba. Então, se tem uma Cacau Show, você já tem um indicativo de que provavelmente é um ponto bom. Cacau Show não dá certo fora de fluxo de pedestre. Não dá certo. Cacau Show tem que estar na muvuca. É igual Boticário, esse tipo de coisa. E essa oficina do terno seria um pontaço, na minha opinião, para montar uma loja. Agora, é aquela história. Vai pagar quanto de aluguel ali? Você tem que ver, tem que avaliar, tem que ver se o cara não está pedindo demais também, pedindo um absurdo. Mas esse foi um exemplo aí de Juiz de Fora.
Agora um exemplo aqui, ó, Espírito Santo, Laranjeiras. Olha essa Conic aí, aquela em vermelho ali, Mercadão, essa de esquina aí também. Essas lojas, você vê claramente que ela está na rua do comércio, que tem grande fluxo de pedestres. Você vê que quando você tem um comércio colado com o outro, isso é um sinal de que tem demanda. E o comércio do lado de você te ajuda, porque serve como uma âncora, um arrasto para pessoas. Ficar perto de grandes lojas, como Casas Bahia, Ricardo Eletro, esse tipo de loja, é sempre um bom sinal de que você está sondando um ponto bom. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó, Jundiaí, São Paulo. Esse ponto aí dessa loja de cosmético. Claramente parece um calçadão, né? E olha o fluxo de pedestre, olha essa muvuca. Eu não tenho dúvida que uma loja de grãos e produtos naturais aqui nessa Fique Bela aqui daria certo. Quanto mais um lojão desse assim, parece que tem uma boa profundidade. E eu preciso que você olhe para isso e comece a identificar os padrões. Qual que é o padrão de uma loja boa? Fluxo. Olha o fluxo de pedestre. E outra coisa, amplitude na porta. Você ter uma porta bem larga te ajuda muito. Pontos estreitos faturam um pouco. É incrível. Ponto estreito não é bom. Você sempre quer pontos mais largos. Se você tiver que escolher entre um ponto estreito e comprido ou um ponto largo e curto, vai para o largo e curto. Sempre. O largo e curto é melhor do que o estreito e profundo. E desses todos, o melhor ainda é a esquina. Certo? Um esquinão sempre tende a atrair mais gente por causa da visualização, porque ele recebe fluxo de pedestre de dois lados. Você geralmente tem duas faixas de pedestre jogando na esquina. Isso é muito importante, porque a pessoa antes de atravessar ela está olhando para sua loja um tempão já. E isso vai dando uma boa visualização. Beleza. Aqui Resende, no Rio. Olha só, esse é o aspecto de uma loja, de uma rua de comércio, né? Olha ali, Fashion Biju. Foi um pontaço, só de olhar, Drogaria Popular, Estrela Moda. Você vê muita coisa assim pro público feminino. E pouca gente sabe, mas o grande consumidor de produtos naturais é o público feminino. 80% a 90%. É absurdo. Então vale muito a pena também, na sua contagem, você ver se passa muita mulher. Você tem que... geralmente eu conto mulher e faço a conta total depois. É interessante porque grande parte do seu público vai ser do público feminino e você tá do lado de lojas de moda, é valioso para você, é interessante. Mas sempre, nunca se arraste somente por estar do lado de uma loja de modas. Vá também sabendo que você tem que ter o fluxo na calçada ali sua, certo? Beleza. Agora aqui mais um exemplo em Goiânia. Você tem essa loja aí, Brilhante Joias. Uma loja que eu acho que uma loja de grãos caberia ali muito bem. Esse aqui é o outro ângulo dela. Você vê que na frente dessa loja brilhante que eu acabei de falar, tem uma Ricardo Eletro, tem um Itaú. Isso aqui é âncora, isso aqui é um arrasto de pessoa danado pro local. Então, você ficar perto de um Itaú, perto de uma Casas Bahia, esse tipo de coisa é sempre positivo. Beleza. O que eu queria passar para vocês aqui era de fato essa questão do como escolher um ponto e como o ponto às vezes faz o negócio. O ponto às vezes ele é o diferencial entre você falir ou de fato faturar pesado. E fatura pesado mesmo. Se você pegar um ponto bom, fatura muito mais do que você pensava. Tem ponto de 20 mil de aluguel, de 25 mil de aluguel. E você fala que loucura é essa? Loucura porque no ponto você fatura 200 mil. E de repente 20, 25 mil de aluguel não é tão caro. Se faturar 200 mil, você pode pagar 25 mil de aluguel? Pode. Pode. Ah, é mais que 10%? Mas pode. Pode porque a margem do grão é boa e vai pagar. A margem na castanha, nos temperos, tudo aquilo lá, a margem é boa. Você consegue custear um aluguel dessa ordem de 20, 25 mil se você tiver um fluxo extraordinário de pedestre. Com certeza consegue. Igual eu até dei um exemplo em outro vídeo, se não me engano, de uma loja lá no centro de São Paulo. O aluguel da loja era 87 mil. Aí você fala, isso é loucura. Tudo bem, é loucura, não dá para pagar um aluguel desse. Você está querendo começar uma operação, o próprio proprietário da loja ele não vai alugar para você se você não tiver milhões. Você
tem que provar que você tem dinheiro para pagar aquilo, obviamente. Mas essa mesma empresa, nesse ponto comercial de 87 mil, ela faturava 6 milhões e 800 mês. Com produtos naturais, tá? 6 milhões. Mas por quê? Porque ela está num ponto de maior fluxo de pedestre do Brasil. Só isso. Então, quando você está no melhor ponto de fluxo de pedestre que você tem no Brasil, provavelmente na América Latina, você pode pagar caro, entre aspas, porque o faturamento vem. Você acha que faturar 6 milhões e 800 é pouco? Você imagina um absurdo que nessa loja. A loja tem 180 funcionários. Mas é isso que eu estou querendo que você veja. Constrói na tua mente que o fluxo de pedestre vai fazer o seu negócio. Depois você pensa no refino, no marketing, como é que você vai se posicionar no mercado. Isso aí são outros problemas que tem que receber muita atenção também. Mas o ponto ele é tão crucial porque as pessoas às vezes elas fazem assim, elas acham um ponto, procuram o ponto por conta própria, não pergunta a ninguém, não faz nenhuma pesquisa, vai lá, acha o ponto, aí depois o negócio tá na merda lá faturando R$300 por dia, não tá conseguindo nem pagar um funcionário, ou seja, vira escravo do negócio, certo? E aí vai procurar ajuda, e aí vai querer ver uma técnica de marketing para vender melhor. Pô, mas agora já tá difícil, cara, você já começou no vermelho, você já começou no difícil. Entendeu? Então evita esse primeiro erro. Faz com calma. Tenha paciência. Eu fiquei mais de 6 meses procurando ponto para eu abrir minha primeira loja. Mais de 6 meses. Eu já estava com essa visão de abrir produtos naturais há um tempão e eu não achava ponto. Mas como eu já estava com esse conhecimento da minha loja de calçados, eu falei, eu não vou aceitar ponto merda. Eu não vou aceitar ponto ruim. Ponto final. Até que surgiu essa esquina. Esquina gloriosa. Até hoje estou lá com aquela loja de grão e ela, vende pra caramba. E foi graças a ela que eu abri minha segunda, terceira e quarta. Então, a coisa vai virando uma bolinha de neve. Mas você precisa acertar, cara. E geralmente a pessoa tem dinheiro para uma tentativa só. Depois vai ter dinheiro para a segunda tentativa, daí a 3, 4 anos. E outra coisa, a pessoa quando fale com o comércio, ela tende a nunca mais querer fazer comércio de novo, trabalhar com comércio de novo. É muito comum, as pessoas se traumatizam com o empreendedorismo. Elas falam, isso não dá certo. Só dá certo para quem está lavando dinheiro. Tá? As pessoas criam várias desculpas na cabeça. Mas não, elas negligenciaram o fator mais importante no comércio. Pensa só, as grandes redes elas não fazem isso. Você já viu Americanas abrindo em ponto ruim? Você já viu Magazine Luiza abrindo em ponto ruim? Eles vão pro olho do furacão e abrem. Casas Bahia, ela vai pro olho do furacão e abre. Por que eles fazem isso? Por que eles não se dão o luxo de comprar um terreno mais afastado e montar uma operação do zero, onde eles não precisam pagar esses aluguéis absurdos? Por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que não dá certo. Eles que são fortes, eles que são âncoras. Americanas é uma âncora, C&A, essas lojas grandes, Riachuelo, eles que são gigantes, que entendem do assunto, que tem dinheiro para comprar um lote e montar uma loja do zero, com grande segurança e tudo mais. Por que eles não fazem? E você, que não tem 1% do conhecimento que os caras têm, os caras estão no mercado há 500 anos, entendem sobre o consumidor muito melhor, entendem sobre o próprio ramo há muito tempo, já testaram de tudo, eles ainda assim, o que eles fazem? Vão para a muvuca, vão para o olho do furacão, onde tem aquele ninho de gente passando para um lado e para o outro. Então, não pensa você que panfleto vai salvar a sua vida, anúncio na rádio, nem nada disso. Foca no fluxo de pedestre.